porque agora uma inovação na produção de alimentos, viu? Porque já é a tendência, são os brotos de hortaliças e leguminosas com alto valor nutritivo, são chamados aí de microverdes. E olha, a gente conversa agora com a Thaís Andoff, que é produtora de microverdes, que está lá em Porto Alegre. Oi, Thaís, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Agroamanhã. Oi, bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, Thaís, explica pra gente então o que são esses microvegetais. Então, os microverdes são esses vegetais numa fase muito inicial, né? Primeiro vem o broto, depois em seguida é o microverde, que é diferente do broto, né? Ele já está enraizado, ele faz fotossíntese, e depois do microverde viria a baby leaf. Então é esse estágio entre o broto e o baby leaf. Perfeito. E por que esses vegetais têm ganhado cada vez mais consumidores, né? Atraído esses paladares, né? Principalmente o pessoal ligado à dieta, um consumo de alimentos mais saudáveis. Então, tem a questão nutricional, que já tem estudos mostrando que eles podem chegar até 40 vezes mais nutrientes que as plantas adultas. Tem também a questão, simplesmente o sabor, que eles são muito saborosos, os sabores intensos, né, de cada vegetal. E também a questão estética. Há tempos eles vêm sendo usados por chefs em restaurantes para finalizar prato, né, porque eles são muito delicados, muito bonitos. Então tem todos esses fatores. Além disso, também, dependendo da forma como tu vende ele pode ser um alimento muito prático para incluir na alimentação. Então tem muitos benefícios. É interessantíssimo, né? Porque a gente sabe que existe também uma gama, né, de variedades, né? Quais os microverdes nós temos disponíveis hoje no mercado? Então, tá tendo bastante, assim, mas eu vou citar alguns, né? Como rúcula, mostarda, beterraba, rabanete, ervilha, girassol, cenoura, salsa, coentro, é, alface. Basicamente, todas as hortaliças dá para fazer, né? Tem algumas outras, como amaranto, que daí é mais diferente. No exterior tem ainda mais variedades, aqui no Brasil tá chegando aos poucos, assim, mas basicamente de qualquer hortaliça dá para fazer. Perfeito. E como é que é o ciclo, né, de produção desses microverdes? Então, tem a fase da germinação, que ela é feita no escuro. Pode-se fazer as bandejas empilhadas também para acelerar o processo, que fica em torno de 2 a 10 dias, depende muito de cada variedade. Depois eles são expostos na luz, que pode ser com luz artificial ou com o sol mesmo, né? Daí também, cada variedade varia muito, assim, de tempo. Pode ser mais 2 dias na luz ou pode ser mais 2 semanas na luz. E depois parte para colheita mesmo. Pode-se vender ele colhido ou vivo, daí ele vai plantado para o consumidor. Interessante, né? Então dá para a pessoa também ter em casa essa produção, que as técnicas, pelo que você falou, de produção, parece ser um pouco mais simples, né? Com um ciclo de produção um pouco mais curto. Então quer dizer que isso pode facilitar a produção em pequenos espaços, né? Até mesmo em áreas urbanas. Sim, o cultivo pode ser feito de forma caseira, tranquilamente, e pode ser feito em pequenos espaços. Foi assim que eu comecei, né? Eu comecei em casa durante a pandemia e, e dá para fazer de forma vertical, então basicamente tu precisa de uma estante ou de uma mesa, e assim ir aos poucos escalando, né? Se for o caso. Mas realmente é um cultivo que se adapta muito bem aos espaços urbanos. Perfeito. Né, utilizando aí a técnica que você aplicou, né, em região urbana, né, você fala aí da capital gaúcha, essa produção você consegue fazer num pequeno espaço e você também disse em relação à luz artificial. Aqui em São Paulo, a gente tem visto aquelas fazendas verticais, né, em que são prédios em que existe aí uma produção fechada, longe aí de produtos que são químicos, né, dentro da vista de luz artificial. Esse processo, ele facilita nesse sentido também. Então, isso pode ampliar um mercado, inclusive, para pessoas que querem aumentar a escala de produção e também, visto que já tem um mercado também para isso. Sim, muita gente na cidade não tem acesso à terra, né? No caso, assim, eu não tinha, e também às vezes o aluguel de um terreno, a construção de uma estufa acaba sendo muito mais difícil do que
tu alugar um espaço fechado e colocar a produção ali. Então, como eles se adaptam muito bem a esse ambiente, acaba sendo uma opção muito viável para a produção deles. E daí pode ser desde um espaço menor até uma super fazenda vertical alta, né? Como a gente tem visto aí mais por São Paulo. Perfeito. Thaís, agora a última pergunta só para encerrar. Como é que faz para pegar essas mudas também, sementes, né? Quem quer produzir? Então, a gente tem alguns fornecedores de sementes aqui no Brasil, daí é basicamente pedir pela internet, né? Os microverdes, eles têm essa questão que vai muita semente em uma bandeja, é um cultivo bem denso, então esse é o maior custo que a gente tem. Então precisa ser umas embalagens de sementes maiores, né? Aquelas que tu encontra em supermercado de pacotinho de 3 gramas, às vezes não é suficiente, precisa ser maior quantidade mesmo para uma produção pequena. E um substrato bem inerte, não precisa de muito nutriente, e isso é basicamente o que tu precisa para começar. Vocês cobrem os custos? Oi? Os preços que você paga, o preço que você recebe, né? Cobrem os custos? Sim, cobre sim. Eles têm um valor agregado bem grande, né? No mercado, assim, o preço já está mais ou menos estabelecido. E é uma questão de otimizar o custo operacional para não ficar muito alto, principalmente quando tem aluguel, né? Mas os custos são cobertos, sim. Perfeito, Thaís. Muito obrigado pelas suas informações. Tenha um ótimo e produtivo dia. Parabéns pela iniciativa e sucesso sempre. Obrigada. Perfeito, valeu.